pessoal. Hoje é a nossa terceira sessão sobre o tabernáculo. Eu tenho tantas coisas para falar sobre o tabernáculo, mas porque o tempo é curto, então infelizmente eu não vou poder falar sobre tudo. E como agora é o último momento, no meu coração tem uma grande luta sobre o que eu devo falar. Então, na próxima vez a gente se encontra e eu prometo que eu vou falar novamente sobre o tabernáculo. Hoje eu vou continuar falando sobre o que eu tinha falado ontem. Eu vou dar continuação, né? Eu tinha falado sobre o altar de holocausto e hoje eu vou falar sobre a bacia de bronze. Em Êxodo 30, a partir do versículo 17, fala sobre a bacia de bronze. Eu vou ler para vocês primeiro. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, e a ele e a sua posteridade através de suas gerações. Então, quando você entra pela porta do tabernáculo, a primeira coisa que você se depara é o altar de holocausto. Quando você passa o altar de holocausto, você chega na bacia de bronze. Se você passar na bacia de bronze, você vai se encontrar com o lugar santo e depois do lugar santo vem o lugar santíssimo. Mas a bacia de bronze, ela tem um significado muito profundo e importante. O sumo sacerdote, uma vez por ano, eles davam a sua oferta. E eles tinham que entrar no lugar santíssimo. E o sacerdote, por ser um ser humano que também tem carne, ele também tem pecado. Então, se ele tiver um pecado que seja, se ele tiver sujeira, impureza, então ele tem que morrer. Então, os sumos sacerdotes, depois que eles lavavam o pecado, para lavar o pecado primeiro, eles tinham que fazer um sacrifício no altar de holocausto. E depois que eles passassem o lugar, o altar de holocausto, eles tinham que lavar as mãos e os pés na bacia de bronze. Porque se por acaso tiver alguma sujeira grudada na mão ou nos pés, através disso vai ficar sujo e essa pessoa pode morrer diante de Deus. E assim, eles tinham que lavar as mãos e os pés na bacia de bronze. Então, quando a gente vê aqui no versículo 30, no capítulo 30, versículo 20, quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Na vez passada, eu falei para vocês sobre o altar de holocausto. Esse altar de holocausto, você tinha que levar uma cabra e ali, através da cabra, você podia lavar o seu pecado. Eu não sei se vocês se lembram. O altar de holocausto, ele é a sombra dos bens vindouros, que é Jesus Cristo.
O verdadeiro Jesus Cristo, ele é como se fosse a verdadeira oferta pelo pecado para morrer pelos nossos pecados. Então, antes de falar um pouco mais sobre a bacia de bronze, eu quero explicar sobre isso para vocês. Então, se vocês virem no livro de Hebreus, eu quero falar Hebreus capítulo 9. O livro de Hebreus 7, 8 e 9 falam algo muito importante para a gente. Porque para os judeus, a coisa mais importante são três coisas. Primeiro, os mandamentos. Segundo, o templo. Terceiro, o sacerdote. Então, o sacerdote, o mandamento, o templo, todas essas coisas. Então, tem a importância também o templo, mas esse templo, ele está mostrando Jesus Cristo. O sacerdote também representa Jesus Cristo. E esses mandamentos também faz o trabalho de nos levar até Jesus Cristo. Mas, infelizmente, as pessoas não descobrem esse Jesus Cristo e não se encontram com Jesus Cristo. Mas elas ficam presas no mandamento, no sacerdote. E o coração fica preso nos mandamentos, no sacerdote e no templo. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 7, para mostrar Jesus Cristo como sumo sacerdote, então, os descendentes de Arão, eles não podiam ser perfeitos. Mas o descendente de Melquisedeque, esse é o Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem faz o trabalho de lavar o nosso pecado. Então, nós cometemos pecados. Então nós também éramos pecadores. Mas está falando sobre o Jesus, o eterno sacerdote que é o Melquisedeque. Mas porque a gente não tem muito tempo, eu não tenho como ler cada versículo e explicar. Mas se vocês lerem Hebreus capítulo 7, aqui está estabelecendo não o sacerdote como sacerdote, mas é Jesus Cristo como sacerdote que está sendo estabelecido. Mas em Hebreus capítulo 8 está falando sobre os mandamentos. E não esses mandamentos, mas que está falando que Deus nos daria uma nova lei, uma nova aliança. Aquela antiga lei não podia nos purificar, mas não essa lei. Está falando sobre Deus nos dar uma nova lei. Em Hebreus capítulo 9, está falando sobre esse tabernáculo, esse templo. Não o templo que foi estabelecido em Zorobabel, mas aquele templo que está lá no céu, onde Jesus Cristo já purificou todos os nossos pecados. Se a gente vê no livro de João, Jesus Cristo estava passando pelo templo e tinham vendedores de pombas e também cambistas. Ele viu ovelhas e bois ali dentro do templo. Então, Jesus Cristo, ele pegou e fez um azarrogue de cordas, começou a expulsar os animais, virar a mesa. Jesus Cristo nunca mostrou esse tipo de imagem. Jesus Cristo curou o enfermo, ajudou as pessoas coitadas. Mas Jesus Cristo ficou muito bravo. E ele não somente falou, mas com a sua própria mão, ele fez um chicote, começou a expulsar tudo, bater, derrubar.
E ali, o que ele falou? Destrói esse templo. Esse templo vai cair, vai ser destruído e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. As pessoas disseram, mas demorou 46 anos para construir esse templo. Como em 3 dias você vai conseguir reerguê-lo? Não faz sentido. E eles começaram a xingar Jesus Cristo. Mas, pessoal, o verdadeiro templo não é esse templo da terra. Jesus Cristo em si era o templo. E Jesus Cristo morrendo na cruz, ele criou um templo no nosso coração. O verdadeiro sacrifício é Jesus Cristo. Essa é a verdadeira oferta. Mas as pessoas não tinham olhos para enxergar isso. Mas elas somente podiam enxergar aquilo que foi feito no passado por Moisés, pelos sacerdotes, aqueles sacrifícios, e aí eles iam para o templo de Jerusalém. Eles somente podiam continuar dando seu coração para fazer que nem o sacrifício antigo por ovelhas e bois. Mas tudo isso foi um instrumento para Deus apresentar Jesus Cristo. Como Jesus Cristo lavou os nossos pecados, como Deus faria através de Jesus Cristo. Deus, ele queria mostrar de antemão. O que Deus quer nos mostrar é o verdadeiro Jesus Cristo, que é o templo verdadeiro. Não os pecados sendo lavados por bois ou por ovelhas, mas ele queria mostrar Jesus Cristo lavando os nossos pecados. No templo ainda tem muitos instrumentos. Mas hoje eu vou falar sobre a bacia de bronze. Quando você entra lá, tem a bacia, lá dentro do lugar santo, tem mesa de pães, candelabro, incensário e também tem a arca, propiciatório. Tem muitas coisas que eu quero falar para vocês. Mas se eu falar para vocês somente sobre o tabernáculo e não falar sobre o Jesus que está ali dentro, então isso mostra que eu não sei sobre o tabernáculo e eu estou ensinando errado. Assim como eu prometi para vocês, se eu tiver mais uma oportunidade, eu vou falar detalhadamente para vocês. Mas eu quero falar um pouco mais sobre Jesus Cristo, que é o centro de tudo. Eu falei para vocês sobre Hebreus 7, 8, 9. E primeiramente eu vou falar sobre Hebreus capítulo 9. E se eu tiver mais tempo, eu vou explicar um pouco mais sobre a bacia de bronze que eu falei aquela hora. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Isso está falando sobre o tabernáculo que nós falamos até agora. Versículo 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. É o que nós falamos até agora, né? Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Se você entrar no lugar santo, tem o candelabro, mesa dos pães e incensário. Mas se você passar para a parte de trás, tem o lugar santo dos santos. Versículo 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. 5. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente.
Então, se você entrar no lugar santíssimo, tem a arca de Deus, e ali dentro da arca tem o maná, tem o bordão de Arão, tem uma urna de ouro contendo maná, tem o bordão de Arão, que floresceu, né? E as tábuas da aliança. E sobre ela tem uma tampa que cobre tudo isso. Esse lugar a gente pode chamar que é o lugar do propiciatório, o lugar da misericórdia. Em cima dessa arca tem o propiciatório, né, que tem os 2 querubins encobrindo com as suas asas. Assim como nós falamos até agora, eu estou explicando sobre o tabernáculo para vocês. Então, no versículo 6, ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, os sacerdotes, eles podem chegar ali na primeira parte para fazer os serviços sagrados uma vez por semana. Eles têm que trocar também os pães da mesa de pães. Com frequência eles entram no lugar santo. E também ali no candelabro eles têm que encher de óleo. Mas, se vocês virem aqui no versículo 7, mas no segundo, está falando o segundo, né? No segundo, está falando, quer dizer, o lugar santíssimo, lugar santo dos santos. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Ali na parte de dentro está separado entre o lugar santo e santo dos santos. Então, o lugar santo, ele vai frequentemente por causa das coisas que ele tem que fazer. Mas o lugar santo dos santos, ele só pode entrar uma vez por ano e é só o sumo sacerdote. Por quê? Uma vez por ano, tem um dia para lavar o pecado de todo o povo de Israel. E nesse dia, o sumo sacerdote entra sozinho. Então, o que está falando? Não sem sangue. Por quê? Lá, para você entrar, você tem que ter sangue. A outra vez eu falei, não falei? Por que tem que levar o sangue? Porque isso é a prova da morte, de que alguém perdeu a vida para lavar o pecado tanto da pessoa, do povo, como do sacerdote. E assim o sacerdote, ele derramava o sangue e ele falava, olha Deus, aqui foi derramado sangue pelo povo, esse é o salário pelo pecado. E assim ele aspergia o sangue 7 vezes. Por isso, uma vez por ano, o sumo sacerdote com sangue entrava no lugar santo dos santos. Vocês estão entendendo? Versículo 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Versículo 9. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, o que está escrito aqui? Então, uma vez por ano, você derrama o seu sangue, isso daí é só uma parábola para a época presente, certo? Então, esse sacrifício que é oferecido pela pessoa não pode aperfeiçoar, não pode lavar perfeitamente a pessoa. Mas por que eles faziam isso? Ele queria mostrar como o pecado podia ser lavado.
Mas a Bíblia está falando que isso não lava perfeitamente o pecado. Então, pessoal, o que é que pode nos lavar perfeitamente do pecado? Olhem bem, versículo 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então, é até o tempo oportuno de reforma. Porque esse método era insuficiente. Porque o sacerdote, ele também era um ser humano, então ele também tinha pecado. Esse sangue não podia lavar o pecado do ser humano perfeita, exata e exatamente. Por isso que anualmente o sumo sacerdote tinha que entrar ali. E individualmente as pessoas tinham que ir lavar o seu pecado. Mas isso daí é só até chegar o verdadeiro. E aí chegou o tempo oportuno. Até chegar o tempo oportuno. Olha, pessoal, vocês têm que se lembrar disso. Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Antigamente, tinham os sumos sacerdotes, né, de acordo com Arão, mas aqui Jesus não é da tribo de Arão, ele é da tribo de Judá. Mas Jesus Cristo, ele não seguia a tribo do sumo sacerdote, mas sim de Melquisedeque, que era eterno. Então, através desses métodos de lavar os nossos pecados, isso não pode ser lavado perfeitamente, isso não pode ser um método perfeito. Então, isso foi deixado até que viesse o tempo oportuno. Mas aí veio Jesus Cristo. Como o quê? Como sumo sacerdote. E o que mais está escrito? Mediante o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Eu não sei se vocês se lembram, mas Moisés, quando ele estava no deserto, ele subiu no Monte Sinai para receber as 2 tábuas dos mandamentos. E naquele tempo, Deus mostrou para Moisés a verdadeira imagem do tabernáculo do céu. E Moisés, ele vendo essa imagem do tabernáculo no céu, ele viu e fez igual na terra. Então existem 2 tabernáculos, um tabernáculo no céu e outro tabernáculo aqui na terra feito pelas mãos de Moisés. Mas aqui está escrito que mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, tem um tabernáculo que está no céu e outro na terra. Então, qual que é mais perfeito? Qual que é maior? Qual que não foi feito por mãos humanas? E qual que não pertence a essa criação? É o tabernáculo do céu. Jesus Cristo veio como sumo sacerdote. E ele não veio para o tabernáculo dessa terra. Ele entrou no tabernáculo do céu. Entenderam? Versículo 11 está falando isso. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Antes disso, os sacerdotes que seguiam o sacerdócio de Arão, então no 10º dia do 7º mês,
O sumo sacerdote ele tinha que levar o sangue na mão entrando no Santo dos Santos. E ali em cima da arca, ele tinha que aspergir 7 vezes o sangue. Deus, olhe para esse sangue. Esse é o sangue do animal que morreu pelo seu povo. Porque o seu povo tinha que morrer por causa do pecado. Mas esse animal morreu no lugar deles. Então, olhe esse sangue. Por isso, perdoe o pecado deles. Por isso que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Mas esse não era o método perfeito. Qual era o método perfeito e que Deus tinha planejado? É Hebreus 9:11. Jesus veio como sumo sacerdote e ele entrou no tabernáculo do céu e não com sangue de bodes e de bezerros, mas Jesus entrou carregando o seu próprio sangue. Antigamente, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo da terra, mas Jesus Cristo, ele com seu próprio sangue, entrou no tabernáculo do céu. Por que será? Eu vou explicar. Nessa terra flui o tempo. Então, porque o tempo continuamente vai fluindo, ontem, vocês devem ter escutado a segunda sessão sobre o tabernáculo. No primeiro dia, vocês devem ter escutado a primeira palestra sobre o tabernáculo. O primeiro dia, o pastor falou sobre a porta do tabernáculo. Isso já se tornou passado. Ontem, o pastor falou sobre o altar de holocausto. E aí já passou o tempo. E agora também. No começo eu falei sobre a bacia de bronze. Mas porque existe o tempo continuamente está fluindo. E porque existe tempo, nesse mundo a eternidade não existe. Por isso, tudo que existe nessa terra, nesse mundo, vai desaparecer. Por exemplo, eu cometi um pecado. E aí, eu pego uma ovelha e eu recebi o perdão do pecado pela morte da ovelha. E no dia seguinte, eu cometi outro pecado. Mas aquele sangue da ovelha que foi derramado ontem não consegue lavar o meu pecado hoje. Com certeza, aquele sangue tinha poder, mas com o passar do tempo, sumiu o poder daquele sangue. Por isso, pessoal, pelo pecado, novamente, tem que ser oferecido uma oferta pelo pecado. Por isso, o sacerdote, sempre no 10º dia do mês 7º, ele entrava no lugar santíssimo para perdoar lavar o pecado de todo o povo. E depois ele tinha que entrar de novo, e depois tinha que entrar de novo, e de novo, e de novo. Por isso, quando passava um ano, o sangue que foi lavado ano passado já não pode mais lavar o pecado desse ano. Estão entendendo? Então, Jesus Cristo entrou no tabernáculo do céu. O tabernáculo do céu, que mundo que é? É o mundo eterno. Lá no céu não existe tempo, não existe passado, não existe futuro. Porque nós nunca vivemos num tipo de mundo assim, então é difícil da gente imaginar. Mas o céu, o tempo não flui. Tudo é eterno. Quando um dia a gente for para o céu, a gente vai se despir desse corpo, porque a gente não pode viver para sempre nesse corpo. Então a gente tem que ir para o céu e no céu o nosso corpo vai ser transformado e a gente vai viver eternamente no céu com Deus, sem preocupação, sem angústia, sem briga, sem problema, sem tristeza.
É difícil a gente imaginar o que é a eternidade. Mas lá naquele mundo, Deus está nos esperando. Por isso, tudo no céu é eterno. Deus, Jesus Cristo, ele tinha que entrar no lugar santo dos santos com o sangue, mas eu não vou entrar no tabernáculo da terra. Porque se eu entrar no tabernáculo da terra e aspergir o meu sangue, o pecado das pessoas pode ser lavado. Mas quando passar um ano, o que vai acontecer? O poder vai se acabar. E Jesus tem que morrer de novo. E ele tem que sofrer de novo. Não, eu não quero fazer isso. Então o que Jesus Cristo fez? Ele entrou no tabernáculo do céu. Pessoal, o céu é um lugar eterno. Se Jesus Cristo aspergisse seu sangue lá no céu, então aquele poder também é eterno. E ele lavou os seus pecados. Se o seu pecado foi perdoado, então vocês têm que saber que esse poder é eterno. Então, capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito do tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui está falando eterna redenção. O que é eterna redenção? É remir o pecado. Está falando pelo pagamento do pecado. Mas ele não simplesmente pagou pelo seu pecado, mas ele pagou eternamente. Estão entendendo? Então, antigamente, os sacerdotes anualmente tinham que fazer o mesmo processo. Mas aqui na Bíblia diz que uma vez por todas. Ele tendo obtido eterna redenção. Jesus pegou o seu sangue que derramou na cruz, entrou no Santo dos Santos e pelos seus pecados ele derramou o seu sangue e ele mostrou isso para Deus. E esse poder é eterno. Lembrem-se disso. Então seria muito bom poder explicar tudo, né? Mas como a gente não tem muito tempo, eu vou explicar para vocês Hebreus capítulo 10. Pessoalmente, eu gosto muito desse capítulo de Hebreus 10. Porque aqui tem muitas partes importantes do que nós falamos até agora. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então, essas leis, tem a lei que Deus deu, e seguindo a lei de Deus, a gente acaba cometendo pecado, e aí tem que sacrificar para lavar o pecado. É sobre isso que está falando. Eu desejo com que vocês leiam cuidadosamente a Bíblia. Aqui está escrito, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Está escrito assim, não é? Por isso, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, pela lei, não tem como se aperfeiçoar. Está escrito que nunca jamais pode tornar perfeitos. Está escrito, não está? Versículo 12. De outra sorte, o que isso quer dizer? Se as leis pudessem te aperfeiçoar, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados?
Se Então, se a lei pudesse nos limpar, então a gente não precisaria ter sacrifício pelo pecado, a gente não precisaria derramar sangue. Mas está escrito, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Porque esses sacrifícios não conseguem lavar nossos pecados para sempre. Por isso, o versículo 4. Entretanto, nesses pecados faz-se a recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, você pode lavar o seu pecado uma vez, mas não para sempre. Então, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então, pessoal, pensem. O livro de Hebreus foi escrito para nos apresentar Jesus Cristo. Então, independente de o que vocês pensaram até agora, deixem de lado um pouquinho e vamos abrir os ouvidos para a palavra. Então, no livro de Hebreus, está falando o quê? Pela lei não dá. Então, pelos mandamentos, você não pode perdoar seus pecados. Você nunca vai poder ser aperfeiçoado pela lei. Então não existe sacrifício que possa nos purificar. Por isso, Deus, Ele não queria esse tipo de sacrifício. Por isso que está escrito que Deus, Ele preparou um corpo para mim. Então, o que isso quer dizer? Então, esse corpo, como é que ele foi formado? Então, esse corpo, o que ele pode fazer? Pessoal, diante da gente lavar o pecado, olha, eu não fico feliz com os mandamentos, eu não fico feliz com os sacrifícios, porque esses sacrifícios não lavam seus pecados para sempre. Por mais que você fique lavando seus pecados, você não lava tudo perfeitamente. Por isso que eu preparei um outro corpo para você. Então, ele ter preparado um outro corpo, o que isso quer dizer? O que é que esse corpo pode fazer? Eu acho que todos vocês devem ter respondido. Ele pode lavar nossos pecados eternamente. Se o sangue dos animais não pudessem lavar os nossos sangue, se esse sangue dos animais pudesse lavar nossos pecados para sempre, então Deus não precisaria preparar Jesus Cristo. Mas porque esses animais não podiam nos lavar eternamente, Deus, ele abandonou esse método e preparou um corpo. Versículo 6. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Deus não se alegrou com esse tipo de oferta. 7. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, assim como está escrito na Bíblia, né, que está escrito no rolo do livro, Jesus Cristo falou que estou aqui para fazer a tua vontade, Deus. A vontade de Deus era que nossos pecados fossem lavados para sempre, eternamente. Então, eu vou continuar a ler, versículo 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisa que se oferecem segundo a lei. Então, continuamente lá na parte de cima está falando sobre isso. Versículo 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, o primeiro, Deus está falando como lavar os pecados, né, por causa da lei, pela lei. E o segundo é lavar os pecados através de Jesus Cristo. Certo?
Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Pessoal, o que está escrito aqui? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, quantas vezes? Uma vez por todas. Temos sido santificados. Então, eu oferto pelo pecado e depois meu pecado é lavado, mas depois eu peco de novo e sou sujo, então isso não é eterna redenção. Então não é uma santificação eterna. Então se a gente é santificado para sempre, então é uma vez para sempre. Então se você pode quebrar essa santificação, então não é uma verdadeira santificação. Mas está escrito nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então eu quero falar uma coisa para vocês, eu quero perguntar, vocês são santos? Eu já perguntei assim para as pessoas. Sabe o que as pessoas me respondem? Eu não sei se entre vocês pode ter alguém com esse coração. Eu não consigo ser santo. Por quê? Porque eu não cumpri bem os mandamentos. É porque ultimamente eu estou tão ocupado que eu não estou indo para a igreja. Eu não consegui parar de fumar. Eu estou bebendo. Eu cometi pecado. Pessoal, olhem para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Como nós fomos santificados? Vocês foram santificados porque foram bonzinhos, viveram de uma forma bondosa, fazendo boas obras? Não! Se vocês pensavam dessa maneira, vocês foram enganados por Satanás. Por quê? A Bíblia diz claramente o quê? Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo que nós fomos santificados. Como nós fomos santificados? Porque eu parei de fumar? Porque eu cumpri bem os 10 mandamentos? Porque eu fui bem na igreja aos domingos? Porque eu fiz boas obras? Porque eu ajudei aos outros? Não! O que a Bíblia diz? Como nós fomos santificados? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Certo? Então eu gostaria de lhes perguntar uma coisa. Jesus Cristo, conforme a vontade de Deus, ele ofereceu o seu corpo? Se ele ofereceu, se ele ofertou o seu corpo, então nós somos santos. A Bíblia testemunha isso. Vocês podem se enxergar como pessoas falhas, fracas, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que só se eu parar de fumar eu sou santo? A Bíblia diz que eu tenho que cumprir bem os mandamentos. Deus falou que não queria nos santificar pelo método dos mandamentos. Deus não se alegrou com isso. Deus não se deleitou disso. Então Deus queria que a gente se santificasse como? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Pessoal, vida espiritual não é olhar para a nossa pessoa. Vida espiritual é olhar para Jesus Cristo. Vocês não devem olhar para si mesmo pensando que vocês são santos ou não. Vocês devem olhar para Jesus Cristo e ver se vocês são santos ou não. Se Jesus Cristo ofertou o corpo dele por vocês ou não. Se Jesus Cristo foi crucificado na cruz por vocês ou não. Se Jesus Cristo seguiu a vontade de Deus ou não. Olhar para Cristo é vida de fé. Próximo versículo, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Todos os dias o sacerdote ia, dia após dia, exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Eles sacrificaram e lavaram pecado, mas se pecassem de novo, se tornavam pecadores de novo. Então tinham que lavar de novo esse pecado e depois, cometendo pecado novamente, tinham que sacrificar de novo por esse pecado. Não é verdade? Deus não se alegrou desse método. Né? Não é no versículo 8, Deus não disse isso? Versículo 12.
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Versículo 11 está falando que o sacerdote, dia após dia, se apresentava. Mas, no versículo 12, está falando Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o quê? Um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Por que Jesus se sentou? Porque era cansativo ele ficar se sacrificando pelo pecado? Por isso que ele se sentou? Não, ele se sentou porque já não tinha mais nada para fazer. Porque ele foi descansar. Por quê? Quando você descansa, você pode descansar por 2 motivos. Primeiro, você está trabalhando e está cansado e quer descansar um pouco para continuar depois. Mas, na verdade, seu coração não descansa com isso. Mas tem um momento em que você descansa depois de terminar todo o trabalho. Nesse momento, seu coração descansa. Jesus Cristo, porque ele acabou toda a sua obra, ele descansou. Versículo 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Pessoal, Jesus Cristo se tornou o nosso advogado. Por isso que Jesus Cristo se sentou à destra de Deus, até que Satanás fique aos pés dele. E Jesus Cristo, ao lado de Deus, ele vai advogar por nós. Ele vai orar por nós, ele vai zelar por nós. 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Pessoal, Deus, através de Jesus Cristo, nos santificou e nos justificou para sempre. E eu gostaria de perguntar mais uma vez, vocês são perfeitos? Não, como eu sou perfeito? Não, eu tenho muitas falhas. Pessoal, vida espiritual não é olhar para si. Se vocês ficarem olhando para a sua pessoa, vocês nunca vão ser santos. Vocês nunca vão ser perfeitos. Vocês jamais poderão ser justificados. Olhe para Jesus Cristo que te justificou. Jesus Cristo me justificou? Jesus Cristo me santificou? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus te santificou. Vocês se santificaram sozinhos? Não. Se Jesus Cristo te santificou, então vocês foram santificados. Se Jesus Cristo lavou seus pecados, então seus pecados foram lavados. Porque eu não tenho muito tempo, eu vou falar um pouco sobre a bacia de bronze. Muitas pessoas, depois que cometem pecado, elas ficam ainda presas no seu coração pelos pecados que cometeram novamente. Seria muito bom se eu tivesse mais tempo para explicar sobre isso. Pessoal, o pecado é lavado pelo sangue. Se não for pelo sangue, não tem outro método de lavar o nosso pecado. E na bacia de bronze tem o quê? Não tem sangue ali dentro, tem palavra. Quando o sacerdote ficou sujo de novo, por que ele tem que se lavar com água? Deus está falando sobre o coração de Jesus. Muitas pessoas pensam que depois que elas cometem pecado de novo, são pecadoras. Jesus Cristo lavou nossos pecados para sempre. Vocês, através do CLF, devem ter escutado bastante sobre isso. Mas, se a gente cometer pecado de novo, o que a gente faz? Esse pecado, não existe ninguém que possa lavar seu pecado senão Jesus Cristo. Se existisse um outro método para lavar os pecados que não fosse Jesus, então Jesus Cristo não precisaria ter vindo desse mundo. Jesus Cristo lavou os nossos pecados. E Jesus Cristo lavou os pecados para sempre. E quando vocês cometerem pecado novamente, seu coração novamente começa a morrer. Ai, eu cometi pecado. Ai, eu cometi pecado e Deus vai me abandonar. Ai, eu cometi pecado e se eu for para o inferno, o que eu faço? Vocês se lembram?
os sacerdotes, o Arão, os filhos de Arão, eles tinham que lavar as mãos e os pés, senão eles iriam morrer entrando no Santo dos Santos. Se vocês caírem no pecado de novo, seu coração morre. E nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que ir para a bacia de bronze e lavar suas mãos e seus pés. O que é a água? A água é a palavra de Deus. Ah, eu cometi pecado. Deus vai me abandonar. Então esse pecado começa a matar seu coração. E novamente você abre a Bíblia. Ah, é verdade. O sangue de Jesus Cristo me aperfeiçoou. O sangue de Jesus Cristo me lavou perfeitamente. Ah, Jesus Cristo me aperfeiçoou para sempre. Eu sou santo. Novamente falando sobre essa palavra, você ganha força e esperança no coração de novo. Pessoal, essa bacia de bronze era a bacia utilizada como um espelho que as mulheres usavam naquele tempo. Por que aquilo foi feito de espelho? Espelho é para se consertar. Então, as mulheres olhando no espelho desenham sua sobrancelha e quando tem sujeira no dente já tira aquilo. O espelho é para se consertar. A vida espiritual não é para se consertar. Vocês jamais podem lutar contra o pecado e vencê-lo, porque o pecado é muito mais forte que vocês. Tem pecado que vocês podem vencer, mas quando surge um pecado mais forte que você pode vencer? Quando você cai no pecado, vocês tentando, se esforçando para vencer esse pecado, vocês vão ser enganados por Satanás. Quando vocês novamente caírem no pecado, Deus fala, não, você não se conserta. Você derrete esse cobre e faz a bacia de bronze. Coloca a água ali e se lava com a água. Pessoal, vocês não podem se consertar sozinhos, mas através da palavra. Entenderam? Ai, é verdade. Eu sou falho. Mas pela oferta do corpo de Jesus Cristo que eu fui justificado, eu fui aperfeiçoado. Ah, por isso que eu sou limpo. Ele novamente vai me aceitar. Então, pela palavra de Deus, vocês vão ser revividos. Já passou bastante tempo, então eu já não posso mais falar. Eu acho que foi um pouco duro para vocês, porque eu queria falar muitas coisas em uma hora, né? Mas ruminem uma vez essa palavra que eu falei e que vocês possam ter esperança novamente no seu coração. Muito obrigado por esse momento.